estudo das oligarquias é uma coisa que despertou meu interesse na medida que eu percebi que certas organizações, certas estruturas de representação, elas são capturadas por alguns grupos, né? Grupos que, a rigor, deviam estar nessas instituições, nessas organizações, para desempenhar um papel, seja de representação da sociedade, da representação de outros grupos, da própria sociedade, seja para atingir objetivos que a organização tem para si, só que, em vez disso, o que as oligarquias fazem é capturar essa estrutura em proveito próprio, em proveito daqueles que são os seus apaniguados, fazendo com que aquela representação ou aquela organização deixem de cumprir a função primordial para a qual foram criadas, para a qual foram instituídas. É isso que a gente chama de oligarquia. Oligarquia, quando a gente olha para o sentido original da palavra, significa o poder de poucos, né? E esses poucos são aqueles que não apenas exercem o poder em pequeno número, mas o fazem em proveito próprio. E, quando se trata disso, em detrimento do resto da sociedade, da própria organização. O conceito de oligarquia ele vem da Grécia Antiga, né? Na tipologia das boas e más formas de governo que os gregos elaboravam, talvez o mais importante dos antigos pensadores gregos, Aristóteles, né? Ele distinguia formas boas e más de governo como sendo as boas, aquelas voltadas ao interesse do todo, ao interesse da sociedade, e as más formas de governo, aquelas voltadas ao interesse dos próprios governantes. É isso que distingue, no caso da oligarquia, esse tipo de governo da aristocracia, que seria o governo dos melhores, o governo dos mais selecionados naquela sociedade. Aqueles que, apesar de serem um pequeno grupo, governam em prol do interesse geral, né, do interesse da própria sociedade, enquanto que os oligarcas exercem o poder em proveito de si mesmos. É daí que vem a ideia de oligarquia. Na tradição grega antiga, a oligarquia também tinha a ver com o poder dos ricos, porque se entendia que os poucos geralmente eram os ricos, e os ricos nunca podem ser em grande número, eles são necessariamente em pequeno número. Então a oligarquia também seria um governo dos ricos. No sentido atual de oligarquia, que já vem pelo menos desde ali do final do século XIX, a gente muda um pouco o enfoque, não é apenas o governo de ricos, mas é sempre um governo de poucos, de um pequeno grupo que tem alguma vantagem organizacional, controla algum tipo de recurso, que dá a esse grupo um poder diferenciado em relação aos demais e permite que se capture uma organização, que pode ser um clube, pode ser uma associação, pode ser um mandato representativo, pode ser o Estado como um todo, pode ser uma empresa, pode ser uma universidade. Qualquer organização é controlada por esse grupo oligárquico em proveito de si mesmo e em prejuízo dos objetivos para os quais aquela organização estava voltada na sua concepção original. Existem pesquisas mostrando o quanto as famílias, né, estão presentes no Congresso Nacional, quer seja no Senado, quer seja na Câmara dos Deputados, e o quanto as famílias controlam executivos em determinados, em vários segmentos de prefeituras e governos do Estado brasileiro. Nós tínhamos até metade da década de 90 um dos maiores partidos políticos do Brasil, chamado Partido da Frente Liberal, o PFL. E o PFL, naquele momento, estava muito desgastado, a sua imagem era sempre associada ao atraso, que se traduzia como expressão de representação das velhas oligarquias rurais e de valores que, de certa forma, a sociedade brasileira já havia superado. Então, num determinado momento, o PFL resolveu mudar de nome e renovar suas lideranças. Mudou de nome, hoje é Democratas, não é? E parece que os dirigentes tiveram como inspiração o Partido Democrata Americano. E as lideranças novas que emergiram, Antônio Carlos Magalhães Neto, Rodrigo Maia, Paulo Bonhausen e outros filhos de velhos políticos, obviamente que apenas reproduziram o poder que essas oligarquias têm dentro do partido. Nós temos uma dificuldade danada em mudar ou diminuir o peso desse problema, porque essa instituição chamada partido político, que é fundamental no processo político e que detém o monopólio da competição eleitoral, ou seja, ninguém compete a nada se não estiver filiado a um partido político, ela ainda continua extremamente hierarquizada e verticalizada. E seus dirigentes conseguem, inclusive, controlar e diminuir o risco, não é, de eles perderem o controle sobre as legendas, o que dificulta, inclusive, a entrada de novas lideranças no sistema político brasileiro. A gente pode dizer que existe oligarquização na política brasileira, e em outras democracias também, mas vamos falar do Brasil aqui em particular, quando um grupo de representantes, em vez de agir em prol do interesse da sociedade, buscando atingir os objetivos que os seus representantes esperam que eles atinjam, e em vez de seguir a legalidade, os objetivos que a República tem,
em função daquilo que está definido na Constituição e na própria moralidade que a sociedade tem. Em vez disso, eles agem em proveito próprio. Então, são os políticos que, por exemplo, ao exercer o seu mandato, em vez de buscar satisfazer aquilo que a sociedade espera que eles satisfaçam, eles se protegem uns aos outros, eles absorvem recursos públicos em proveito próprio, eles colocam os seus apaniguados em certas profissões, em certas posições, em certos empregos dentro do Estado, e tudo isso em prejuízo do próprio interesse social. É isso que faz uma oligarquia, né? Ela captura uma organização, e a organização, no caso, pode ser o Estado brasileiro, em proveito de si mesmo, né? E isso, evidentemente, não é o que a própria sociedade espera. É por isso que você pode dizer, inclusive, que existe uma ética da oligarquia que é uma ética diferente da ética da sociedade que a circunda, né? É por isso que, muitas vezes, um político acha que um outro político o delata, violou um princípio ético desse grupo de oligarcas, mas não aquilo que tem a ver com a moralidade circundante da sociedade. Essa contradição que leva a uma ilegitimidade do exercício do poder que faz com que a gente possa falar em oligarquização, né? Não existe oligarquia legítima. Oligarquia é sempre legítima, por definição, em função dessa maneira de atuar.